Saúde Medeiros de Ogum, ele que é o presidente da Associação de Umbanda de Caxias, presidente do Conselho do Povo de Terreiro de Caxias e também o presidente da Conforbras, e que versa sobre a questão da mediunidade e todas essas questões que se referem ao lado emocional e psicológico da nossa religião. O tripé da exclusão, que encontra nos terreiros o suporte para a manutenção da saúde mental e espiritual. Paz, saúde, Ogum, então, a sua palestra. Obrigado, Pai Moser. Eu já fiz minhas saudações iniciais na abertura desse seminário. E olha só, eu quero compartilhar com vocês. Em 2017, saiu uma pesquisa pela Universidade de São Paulo, a USP, onde estudantes do curso de comunicação social fez um estudo, uma pesquisa em relação ao plenário, as pessoas que ouvem palestras com os palestrantes. Então, o primeiro palestrante, o nível de atenção do público é 90%. Do segundo palestrante, 50%. O terceiro palestrante cai para 5%. Eu sou o quarto palestrante, então vou ter que rezar bastante para vocês me darem atenção. Já começou. Muito bem. O lugar da minha fala, nesse momento, não é só como um babalorixá, cacique de Umbanda, presidente da Associação de Umbanda, da Conforbras, do Conselho Municipal, mas de pesquisador da academia, do qual há 35 anos eu pesquiso junto à UFSC e também sou professor convidado do Instituto Religare, que dou a aula sobre cosmovisão africana. Então eu, entre fé e ciência, é interessante porque eu consigo ter uma percepção de dentro do terreno, e uma percepção de fora, ao lar, enquanto pesquisador. Duas realidades muito interessantes e muitas vezes fica imbricado, porque não é fácil ficar do lado de dentro e também não é fácil ficar do lado de fora. Mas para falar sobre esse tripé que envolve intolerância religiosa, racismo e pobreza, eu quero começar trazendo um dado muito importante. Há pessoas que dizem assim na academia, mas o racismo religioso tem em muitos lugares no mundo, em várias partes do mundo. É verdade. Mas o racismo brasileiro tem uma particularidade. Ele tem endereço e tem cor. O racismo brasileiro, a intolerância religiosa, ela é direcionada exatamente à cor preta e o local, o endereço é o terreiro. Então essa é uma particularidade, porque o terreiro é vilipendiado, os trabalhos dos axés que são colocados nas encruzilhadas, nos pontos de força, são ridicularizados e também, muitas vezes, chutado e considerado como lixo. Dessa forma, o dirigente, muitas vezes, ele é agredido, não só verbalmente, mas fisicamente, e nós tivemos aí inúmeros casos de registros de BO por agressões a dirigentes espirituais. Também, eu quero trazer uma contribuição do filósofo camaronês chamado Achille Mbembe, que está radicado nos Estados Unidos, ele dá aula em Harvard. Ele diz que hoje nós vivemos uma necropolítica. E o que é a necropolítica? A necropolítica é o Estado resolve, decide quem vive e quem morre. Está nas mãos do Estado decidir a vida das pessoas. Então aquelas pessoas que são de periferia, aquelas pessoas menos favorecidas, onde a saúde não chega, onde a educação não chega, onde a segurança não chega, elas são vítimas da necropolítica. Elas são agredidas e tentam de alguma forma fazer com que elas percam a sua identidade e, portanto, a sua dignidade. Existem dois tipos de situações no Brasil que estão relacionadas à criminalidade. A primeira, a criminalidade que surge em consequência da
da dificuldade econômica, a dificuldade de educação, a dificuldade social, de modo geral, de inclusão das periferias, que levam, muitas vezes, jovens a adentrarem no crime, como tráfico, assaltos, roubos, furtos. Mas existe outro crime também no Brasil, que é o crime do colarinho branco. E o crime do colarinho branco, ele é tão nefasto e muito mais perigoso, porque ele atinge hospitais, escolas, ele tira as condições das pessoas de terem auxílio. E aí as pessoas também já me disseram na academia assim, olha, é interessante a tua defesa, mas se tu ir nos presídios, nós vamos ver que os presidiários são todos da mesma cor. E o contraponto contra essa agressão, com esse doce veneno por parte dessas pessoas da academia, quando eu digo isso, é que quando nós falamos de colarinho branco, se nós olhar bem, não é só o colarinho que é branco. Então, o crime que é cometido no colarinho branco é muito pior, porque são propinas, desvios de verbas que poderiam oferecer condições melhores para a periferia, para o povo de modo geral, para escolas, para a educação, no sentido de ampliar recursos, hospitais, creches, mas infelizmente nós não podemos muitas vezes reconhecer o crime do colarinho branco de forma como nós gostaríamos de explanar e acusar, porque o próprio meio se blinda e nós não temos acesso. Mambé também faz uma reflexão muito interessante da Segunda Grande Guerra Mundial, que ele diz que o Holocausto judaico, embora tenha sido algo terrível, um terrorismo, ele foi sempre destacado, muito destacado, inclusive com inúmeras publicações, inúmeras obras escritas sobre o Holocausto, que foi, sem sombra de dúvida, algo muito, muito cruel. Mas ele diz, é interessante que os povos das Américas, os incas, os astecas, os maias, os toltecas e até mesmo os africanos, que só atravessaram o Oceano Atlântico em direção às Américas, mais de 8 milhões, não tem esse destaque. Agora, o Holocausto recebe destaque desde 1945. E aí ele dá a resposta, e a resposta é chocante. Ele diz, sabe por que o Holocausto tem tanto destaque? Porque a Europa se escandalizou de ver branco matando branco. A Europa se escandalizou de ver branco matando branco. Agora, todos os povos indígenas que foram, de alguma forma, mortos, dizimados, como aconteceu com a influência espanhola aqui nas Américas e outras etnias, não é tão discutido, não é tão valorizado no sentido de reconhecer essa tragédia, esse terrorismo. Isso nos leva agora no segundo pilar, que é o racismo. E o racismo, ele atua de uma forma tão perversa que todas as nossas práticas religiosas afro-brasileiras, elas são colocadas como primitivas, primárias, bárbaras, desvalorizadas. E quando acontece de demonizarem o Exu, eles não estão demonizando apenas uma entidade, eles estão demonizando os afro-brasileiros, eles estão demonizando todos nós, quando eles dizem que o Exu é uma representação do diabo. Isso quer dizer que, por extensão, nós somos uma representação também do diabo. E é interessante a fala do Fanon, que é um psiquiatra, que ele diz que o racismo é a forma mais eficaz de coisificar o ser humano, tornar coisa. Nós, afro-brasileiros, independente de tez, nós somos considerados cidadãos de segunda categoria. O Brasil nega a si mesmo. O Brasil não aceita os afro-brasileiros. Nós, na Serra Gaúcha, nós que somos praticantes do afro-bandismo, seguidamente vemos o enaltecimento da imigração italiana. Foi importante. E sempre que vem um italiano de fora é tratado, a festa da uva, com todo o glamour
todo o reconhecimento. E nós, afro-umbandistas, que fizemos um trabalho também social, somos tratados como estrangeiros. Quer dizer, os que vêm de fora são considerados de casa. E nós que somos somos nativos, somos tratados como estrangeiros. Isso tem a ver com o racismo. Outro aspecto que eu quero trazer, uma contribuição sobre o racismo brasileira, é de Rita Laura Segato, uma antropóloga argentina que em 1985 foi no Xangô do Recife fazer um estudo. E desse estudo saiu a sua tese, que foi publicada em livro Santos e Daimon, que eu recomendo. Ela diz que o Brasil, diferente de todo o resto do mundo onde ela viajou, tem um racismo à brasileira. Esse racismo à brasileira, ela faz uma explicação que eu achei muito interessante. O racismo europeu ou norte-americano, ele vê o negro, a negra, como outro. Mas ele reconhece os seus direitos e sabe que tem diferenças de pensamento e de cultura. Mas no Brasil, às vezes, na mesma comunidade, há um medo de se colar e ser o mesmo. É o medo de ser da mesma comunidade e ser colado como um negro, uma negra, um preto, uma preta. Esse é o racismo brasileiro que a Rita Laura Segato denuncia. E isso é fácil de se comprovar na prática quando nós, nas sessões públicas, recebemos assistência e a maioria, pelo menos lá em Caxias do Sul, das pessoas que vão tomar passe são brancas. Mas a gente fala de dupla pertença, né? Elas se dizem católicas, mas são simpatizantes da Umbanda. Mas na verdade, nos momentos mais importantes, essas pessoas declinam da Umbanda e se voltam para o catolicismo do qual elas não praticam. O exemplo é nos ritos de passagem, o batismo, o casamento, no momento que a pessoa morre. Ela não reconhece a Umbanda, ela se utiliza da Umbanda, mas ela, no seu status quo, mantém ainda a ideia perante a sociedade que ela é católica. Ou seja, os nossos terreiros passaram a ser prestadores de serviço. E como prestadores de serviço, não tem valor a não ser atender aquela demanda e depois não tem mais importância. Eu quero passar, saindo da condição da intolerância religiosa e do racismo, para a questão do terreiro. Porque aí envolve o tema que está relacionado com o terceiro pilar, que é a pobreza. O terreiro, ele não é um espaço físico, ele é o lugar. E por que eu digo o lugar? Porque o terreiro, o espaço físico, ele é um ponto geográfico a esmo, é uma localização apenas, mas o terreiro não. O terreiro é um lugar que tem fundamento, ele tem o axé plantado, ele tem uma egrégora e ele está sob a égide de um orixá ou mais orixás e entidades, sejam elas de Umbanda ou não. Então o terreiro é o lugar. E nesse lugar, o terreiro ele é um lugar de resistência, sim, mas o terreiro também é um lugar de resistência. Porque através da iniciação, nós nos ressignificamos. Nós renascemos para uma outra vida, e essa vida em relação ao nosso orixá, ao nosso sagrado. E esse renascimento nos dá a subjetividade. Então o terreiro também é um lugar de subjetividade. E o terreiro é um lugar de fala, da fala sagrada, da fala que cura, da fala que orienta, da fala que dá um norte. Então o terreiro, ele é um espaço. E aí, Babadiba, em relação ao terreiro, tu falaste, se não fosse os terreiros, o SUS teria falido. Porque é o terreiro que acolhe essas pessoas da periferia. É o terreiro que nutre emocionalmente. Eu sou psicólogo. Eu trabalho com preto velho, etnoterapeuta. Então, o terreiro é mais do que um espaço. Ele é o lugar do sagrado. E o sacerdote é o porta-voz que deve manter esse axé e orientar aquelas pessoas que adentram em busca de socorro e cura dentro do terreiro. Mas nós temos um problema. E o problema é que, muitas vezes,
entre muros do terreiro, na parte interna, nós temos sérios problemas. E os problemas estão cada vez mais crescendo, está um crescente, porque há exposição inadequada. A exposição, doutor Antônio, dos axés, a exposição nas mídias, que é um desserviço. Quando tu vai na academia e defende a religião, e aí aparece um vídeo vergonhoso, e aqui eu vou parafrasear o pai Mozart de Iemanjá, no programa Voz da Humana, que ele diz: como é que eu vou defender o indefensável? Defender o indefensável. Pela vergonha, muitas vezes, de exposições ridículas, que é muito mais um espetáculo circense do que uma manifestação de uma pura espiritualidade. E alguns pais de santo, ou dirigentes, como queiramos chamar, têm problemas. Ele lida com a dor dos outros, mas ele também tem as suas dores. E além das suas dores, às vezes muita vaidade. E essa vaidade leva a um transtorno de personalidade chamado narcisismo. E o narcisismo é andar no seu próprio eixo, olhar para o seu próprio umbigo. E esse narcisismo leva a pessoa a pensar que ela está bem, acima do bem e do mal. E aí, com os seus axés, com a sua casa aberta, ela acha que pode tudo, porque ela ocupa um feudo, como se fosse um rei, uma rainha, que ninguém pode tocar nela, porque ela representa o orixá na terra, e às vezes se confunde com o próprio orixá. Que, no meu ponto de vista, isso é patológico. É um desserviço. Essas pessoas, muitas vezes, manifestam isso até pedindo um socorro, pedindo uma ajuda. Muitas vezes é importante o terapeuta ser o seu próprio paciente ou procurar um psicólogo para uma terapia, quem sabe até um psiquiatra. Nós, psicólogos, gostamos muito de psiquiatras. Inclusive aquele caso que aconteceu aqui, doutor Antônio, em Guaíba, que é muito famoso, daquele indivíduo que estava para pular da ponte, e estavam os bombeiros e a brigada militar, e o psiquiatra ia viajando, parou: você tem que ir, o dever me chama. Foi lá, se identificou, conversou 30 minutos com o indivíduo que ia pular, se abraçaram e os dois pularam juntos. Então, falando sério, nós psicólogos temos uma pequena quizila com os psiquiatras. É importante dizer que o Babalorixá e a Lorixá, ele tem uma responsabilidade que às vezes eu penso que ele não sabe a dimensão dessa responsabilidade, o que lhe cai sobre os ombros. Olha, ele representar um orixá, meus irmãos, não é pouca coisa, mas ele é um representante do orixá, ele não é o orixá. Ele é apenas aquele que fala, através do jogo de búzios, o que o orixá quer. Ele representa uma ancestralidade. E aí, algumas pessoas quebram qualquer vínculo com a seriedade e, sobretudo, com a ética, para fazer o que bem entenderem. E aí, criam um caos, porque aqueles que nos agridem, aqueles que querem nos destruir, são municiados com esse tipo de conteúdo. Eles são alimentados para nos criticar. E aqui o que a Sami falou com muita propriedade, nós precisamos, e nós já estamos trabalhando isso na cartilha em Caxias do Sul, através do Conselho Municipal, de uma cartilha que também vai incluir educação política. Porque quando a doutora Sami fala por que existe a bancada evangélica, é muito simples, porque eles votam. Mas nós não votamos no nosso irmão, na nossa irmã, por inveja, por narcisismo. Ah, se ele vai ser deputado, vai ser vereador, eu não quero. Minha casa não vota nele. Eu não vou no evento porque o fulano, cicrano vai estar lá. Isso é um desserviço para a religião. Olha, os evangélicos podem ter seus defeitos, mas uma coisa é certa, eles são profissionais. Nós somos amadores aí. Nós precisamos ampliar a nossa consciência e saber que precisamos também de um senso de unidade. Que nós precisamos diminuir distâncias para que nós fortalecemos, para ter sim uma bancada, seja da macumba, seja do batuque, seja do que for. Mas que possamos estar aqui não para um seminário somente, estar aqui toda semana como parlamentar para dizer aquilo que é do nosso interesse. Nós falar por nós mesmos, não os outros. Nós sempre ser um apêndice
Nós precisamos de um vereador, de um deputado que nos ajude. Ah, ele vai nos ajudar? Não precisamos de ajuda. Nós temos condições de eleger. O Rio Grande do Sul é o epicentro das religiões afro-brasileiras, comprovado pelo censo. E se ele é o epicentro, por que nós não temos condições de votar e eleger um vereador, 2 vereadores, um deputado estadual, um deputado federal, um senador? Temos, mas a vaidade não permite. Então nós atiramos contra nós mesmos. Nós somos os nossos piores inimigos. Então que através desses seminários, e aqui eu parabenizo a Afrobras, que esses seminários oferecem a condição de reflexão e para uma possibilidade de ampliarmos as nossas consciências, que nós saiamos daqui melhor quando chegamos. Que possamos ver a responsabilidade que nos cai sobre os ombros de falar em nome do orixá. Será que os orixás são tão desunidos assim como nós somos? Creio que não. Será que o plano astral é desunido como nós somos unidos? Creio que não. O problema está em nós. Então nós temos que mudar. Eu nasci em berço evangélico. Eu fui alfabetizado na Bíblia. Felizmente a religião me adentrou em mim e eu sou muito feliz por isso. Mas a minha mãe era uma evangélica e ela dizia algo sempre quando a gente criticava ou falava mal de alguém, e ela dava exemplo, ela dizia assim: olha, o mal não é o que entra pela boca, não é comer bastante, o mal é o que da boca sai. Ela parafraseava Jesus quando foi interpelado por fariseus. Então, isso quer dizer que a maledicência é outro contra-cheque dentro das religiões afro-brasileiras existe. É falar mal do pai de santo, falar mal da mãe de santo. Não é uma crítica, é falar mal, é desabonar o irmão e a irmã. Isso não constrói nada para a nossa religião. Então nós temos 2 problemas. Nós temos o problema da intolerância religiosa, nós temos o problema do racismo e nós temos o problema da pobreza. Mas o outro problema é que nós não conseguimos resolver esses problemas com nós mesmos. Nós não conseguimos nos hermanar o suficiente para alcançar uma bancada, para eleger um vereador ou uma vereadora. Nietzsche, quando eu falo da vaidade dos pais de santos, e todos tentam, às vezes, quando cometem esse tipo de serviço para a religião, tentar explicar aquilo que não justifica. E Nietzsche dizia uma coisa que eu acho uma frase lapidária. Ele diz: a sociedade não procura a verdade, a sociedade procura aquilo que lhes convém. A sociedade não procura a verdade, a sociedade procura aquilo que lhes convém. Seja mentira, se é bom, é útil. E é isso que nós temos que tomar o cuidado enquanto dirigentes, caciques, babalorixás, que os tempos estão difíceis. O que a doutora Sani falou, eu quero dizer que o Brasil esteve a poucos metros de uma teocracia. O Brasil, por pouco, não se tornou um Estado teocrático. Se o golpe tivesse dado certo, nós estaríamos com uma Constituição alterada. Vocês imaginam um Malafaia ministro? Não, parece um absurdo, mas seria. Vocês imaginem Edir Macedo como outro ministro. Com certeza não ia escolher um batuqueiro ou um bandista para ser ministro. E as leis eles afirmam, pessoal, que não foi tentativa de golpe. Não foi uma tentativa de golpe. Felizmente não conseguiram lograr êxito por serem burros, são muito burros e incompetentes. Porque se tivesse azeitado melhor, nós estaríamos numa situação muito difícil. Mas felizmente não deu certo, os orixás olharam por nós e nós estamos livres do inominável. Eu sei que tem pessoas aqui que são a favor, mas para mim é o inominável. É o inominável. Eu acho que nós te livramos de um baita de uma macumba
ele ia apoiar. Então eu quero dizer que eu estou muito feliz, já encerrando, de estar aqui nesse plenário lotado, porque no municipal, doutor Antônio Salvador, eu presumo que aquele outro plenário é o maior do mundo, porque nunca lotava, né? Estar aqui hoje com esse plenário cheio é uma alegria. Eu vejo o trabalho da Afrobras, para mim a maior federação do Brasil, e fazer parte como conselheiro dessa instituição muito me orgulha. Eu quero dizer que, para encerrar, que o terreiro é vida, o terreiro é axé, o terreiro é memória e dignidade. Que cada um de nós possa sair daqui hoje com a certeza de que a resistência também é uma resistência. E que nossos ancestrais nunca se curvem. Aliás, nunca se curvaram. E que continuem nos inspirando e jamais permita que nós nos calamos, para que possamos dar sempre o nosso testemunho enquanto macumbeiros, batuqueiros, umbandistas, quimbandeiros, afro-brasileiros, como filhos do axé e pessoas que estão imbuídas em mudar essa realidade perversa que está aí fora. Eu tenho certeza que cada batuqueiro, cada batuqueira, cada umbandista, quando entra no terreiro e a sua vida é ressignificada, ele sai da condição de ser boi de pastagem. Nós passamos a ser sujeitos de si mesmo, com a nossa subjetividade e nosso axé. Saravá, axé, muito obrigado.